Maquiavel. É melhor ser temido ou amado? Imagine que você é o líder de um país, ou talvez o chefe de uma empresa, ou até mesmo o responsável por uma equipe. Agora responda com sinceridade. Você preferiria que as pessoas o amassem ou que o temessem? A maioria das pessoas responderia imediatamente: ser amado, é claro. Mas há mais de 500 anos, um homem chamado Maquiavel deu uma resposta que chocou o mundo. Ele disse: se não for possível ser ambos, é muito mais seguro ser temido do que amado. Mas será que ele estava certo? Ou será que essa frase foi completamente mal interpretada ao longo da história? Para descobrir isso, precisamos voltar ao século XVI. Naquela época, a Itália não era um país unificado. Era um conjunto de cidades e reinos constantemente envolvidos em guerras, traições e disputas de poder. Foi nesse ambiente caótico que viveu Nicolau Maquiavel. Durante anos, ele observou reis, generais, governantes e políticos. Ele viu líderes amados perderem tudo e viu líderes respeitados permanecerem no poder por décadas. Então ele começou a fazer uma pergunta: o que realmente mantém alguém no poder? O amor das pessoas ou o medo das consequências? Pense na sua própria vida. Quantas promessas as pessoas já fizeram para você e não cumpriram? Quantas vezes alguém disse que estaria ao seu lado para sempre e depois desapareceu? Segundo Maquiavel, o amor é uma emoção instável. Hoje existe. Amanhã pode desaparecer. As pessoas amam enquanto isso lhes traz benefícios. Mas quando os tempos ficam difíceis, muitos mudam de lado. E foi exatamente isso que ele observou na política. Governantes amados eram abandonados no primeiro sinal de perigo. Aliados desapareciam. Promessas eram esquecidas. A lealdade evaporava. Mas o medo funcionava de maneira diferente. O medo cria consequências. Quando existe uma consequência clara, as pessoas pensam 2 vezes antes de agir. Mas espere. Antes de concluir que Maquiavel defendia a tirania, existe uma parte da história que quase ninguém conta. Ele não disse que o governante deveria ser odiado. Na verdade, ele alertou exatamente o contrário. Para Maquiavel, ser odiado era extremamente perigoso. Um líder odiado cria inimigos, e inimigos procuram vingança. Existe uma diferença enorme entre medo e ódio. Imagine 2 professores. O primeiro é extremamente rígido. Todos sabem que ele cobra resultados. Ele é exigente. Ele não aceita desculpas. Os alunos sentem certo receio dele, mas também o respeitam. Agora imagine um segundo professor. Ele humilha os alunos, grita constantemente, trata todos com desprezo. Nesse caso, não existe respeito. Existe apenas ódio. Segundo Maquiavel, o primeiro professor teria mais chances de manter sua autoridade. O segundo estaria criando uma revolta silenciosa. E isso vale para qualquer posição de liderança. Pais, chefes, governantes, empresários, líderes militares. Todos enfrentam o mesmo desafio. Como manter a autoridade sem criar inimigos? Essa é a pergunta que torna Maquiavel tão atual. Agora pense nas redes sociais. Quantos influenciadores vivem tentando agradar todo mundo? Eles evitam qualquer opinião polêmica. Mudam de posição constantemente. Tentam ser amados por todos. Mas existe um problema. Quando você tenta agradar todo mundo, frequentemente acaba não sendo levado a sério por ninguém. Por outro lado, existem pessoas que mantêm posições firmes. Nem todos gostam delas, mas muitos as respeitam. E aqui surge outra pergunta. O que é mais importante? Popularidade ou credibilidade? Maquiavel provavelmente responderia: credibilidade. Porque a popularidade pode desaparecer em questão de dias. A credibilidade leva anos para ser construída. Mas vamos ainda mais fundo. Por que os seres humanos respeitam a força? A resposta está na nossa própria história. Durante milhares de anos, sobrevivemos em ambientes perigosos.
Nossos ancestrais dependiam de líderes capazes de tomar decisões difíceis. Nem sempre as decisões populares eram as melhores. Às vezes, era necessário agir de forma impopular para proteger o grupo. É por isso que liderança e popularidade nem sempre caminham juntas. E talvez seja exatamente por isso que a frase de Maquiavel continua sendo debatida até hoje. Porque ela nos obriga a encarar uma verdade desconfortável. Nem sempre as pessoas fazem o que dizem. Nem sempre a amizade é suficiente. Nem sempre o amor garante lealdade. Mas então surge a pergunta final. Maquiavel estava defendendo o medo? Ou estava apenas descrevendo como o mundo funciona? Talvez a resposta esteja justamente aí. Muitas pessoas leem Maquiavel como se ele estivesse ensinando o que é moralmente correto. Mas o objetivo dele era outro. Ele queria explicar a realidade do poder. Não como ela deveria ser, mas como ela realmente é. E isso muda completamente a interpretação de sua obra. No final, talvez a verdadeira lição não seja que devemos ser temidos. Talvez a verdadeira lição seja entender que respeito e popularidade não são a mesma coisa. Uma pessoa pode ser amada e não ser respeitada. Pode ser respeitada e não ser amada. Mas os grandes líderes da história geralmente encontraram um equilíbrio entre os dois. Eles inspiravam admiração, transmitiam autoridade e, acima de tudo, evitavam ser odiados. Por isso, deixo uma última pergunta. Se você estivesse no comando de um reino, uma empresa ou até mesmo da sua própria vida, o que escolheria?